Exemplo: Incas e Espanhóis, de um curso na Flórida, 2003. Hellinger para uma peruana descendente de Incas. De que se trata? Mulher: meu corpo está se desintegrando. Meus ossos estão cedendo. Sinto que minha cabeça se separou do meu corpo. A mulher começa a chorar. Hellinger escolhe um representante e o coloca em cena. Hellinger para esse representante: você é o último rei Inca decapitado pelos espanhóis. O representante do rei Inca respira fundo. Hellinger coloca a mulher diante dele. A mulher cruza as mãos diante do peito e chora. Ela olha para o chão. Hellinger escolhe um homem como representante dos conquistadores espanhóis e o coloca um pouco de lado, a igual distância de ambos. A mulher retrocede lentamente, com os olhos fixos no chão. Hellinger escolhe 5 representantes e lhes pede que se deitem de costas entre o rei Inca e a mulher. A mulher recua um pouco e prorrompe em choro. O rei Inca se ajoelha ao lado dos mortos e curva a cabeça. Hellinger escolhe mais 2 representantes de espanhóis e os coloca ao lado do primeiro. A mulher se aproxima dos mortos e soluça em voz alta. Senta-se perto do primeiro morto, segura a cabeça dele e chora, mas ele não se move. Depois de algum tempo, Hellinger levanta a mulher e a conduz até o rei Inca. Ele continua ajoelhado e totalmente imóvel. A mulher se posta ao seu lado e chora. Depois de algum tempo, ajoelha-se, toca-o e tenta atrair o seu olhar. Ele, porém, não se move. Depois de algum tempo, ele inclina a cabeça para a frente. Hellinger vai de novo até a mulher e a conduz até os espanhóis. Um deles olha para ela. Depois de algum tempo, seus olhares se cruzam. Todos os espanhóis fixam seu olhar nos mortos. Hellinger reconduz a mulher para o lado oposto e a coloca de frente para os espanhóis, estando os mortos deitados entre eles. Depois de algum tempo, Hellinger traz de novo a mulher e a coloca entre os espanhóis. Ela respira fundo. Hellinger para a mulher: como se sente aí? Mulher: aqui eu me sinto em casa. Ela respira fundo e chora. Hellinger: olhe para os espanhóis. Ela os olha por um longo tempo. Depois enlaça um deles com um braço e ele a enlaça também. Ela se vira para um segundo espanhol e o encara por um longo tempo. Eles se dão as mãos. O espanhol respira fundo, olha para os mortos e chora. Seus companheiros também olham para os mortos. O rei Inca se estirou de bruços no chão, junto dos outros mortos. Hellinger: vou parar por aqui. Para os representantes: obrigado a todos. Depois de algum tempo, para a mulher: como se sente agora? Ela sorri para ele. Mulher: sinto uma forte energia fluindo pelos meus braços. Sinto-me bem. Hellinger: o que aconteceu com a sua cabeça? Juntou-se de novo ao corpo? Mulher: ela está aqui. Posso senti-la. Hellinger para o grupo: eu já sabia alguma coisa sobre essa mulher, pois trabalhei com ela em Washington. Sabia que se sentia ligada aos Incas e a seus antepassados. Por isso vocês não devem admirar-se do modo como trabalhei com ela. Durante a constelação, ela manifestou, em certos momentos, uma energia de perpetradora, cerrando os punhos várias vezes. Também pudemos ver outra coisa. Os espanhóis só se abrandaram quando também foram reconhecidos e amados. A despedida. Hellinger: enquanto tomamos partido pelas vítimas, enquanto não pudermos esquecer o passado, não haverá futuro. Como se sentem as vítimas quando seus descendentes querem vingá-las? Podem estar realmente mortas e em paz? Ou com isso eles interferem em sua morte e em sua paz? Nesse ponto, precisamos atentar para algo muito importante. Falei há pouco com Carola Castillo, da Venezuela. Ela trabalha com indígenas em seu país e me contou que agora estão perfurando poços de petróleo nos lugares sagrados dos índios. Isso naturalmente é uma grave injustiça contra eles. Os índios se apegam ao seu passado, ali estão suas raízes. Mas enquanto choram pelo passado, terão eles um futuro?
Muitas vezes queremos prolongar o passado, não permitindo que ele seja definitivamente passado. Quem olha para trás não tem futuro. Aquele que está pronto a admitir que o passado acabou, sente a necessidade de mudar. Já os que olham para trás não precisam mudar. Permanecem imobilizados e não têm possibilidade de sobreviver. Somente podem progredir os que se submetem ao ciclo dos acontecimentos, onde tudo tem seu começo, seu apogeu e seu fim. Para a peruana, isso exige muito de vocês. Só assim é possível crescer. Ambos se olham. Hellinger: está bem assim? Ela concorda com a cabeça. Hellinger: tudo de bom para você. Ela se levanta, dobra as mãos, volta lentamente ao seu lugar e sorri. Adendo: na manhã seguinte, essa mulher me escreveu uma carta onde me informava que era uma descendente direta do último rei inca Tupac Amaru II, que em 1850, depois de comandar uma revolta contra os espanhóis, foi esquartejado em Cusco. A liberdade. Quero dizer algo sobre a liberdade, a assim chamada liberdade. O que se passa realmente conosco quando nos sentimos livres? Existe uma liberdade vazia. Nela não existe nada, e nós nos sentimos igualmente vazios. E existe uma liberdade preenchida, cujo efeito é totalmente diverso. A liberdade preenchida desenvolve-se numa relação. Meus atos nessa relação são percebidos por mim simultaneamente como livres e como totalmente vinculados a alguém. Quando digo a uma pessoa querida, eu te amo, e amo o que me guia e te guia, e me entrego a esse sentimento, estou completamente vinculado. Não estou livre. Entretanto, sinto-me preenchido. Logo que tomo a decisão de entregar-me a alguém ou a algo, a liberdade está nessa decisão. Eu me entrego. A partir daí eu me movo como num rio. Ele me proporciona uma certa liberdade de movimento, mas, no essencial, ele me carrega e me leva numa determinada direção. Quando alguém diz que precisa livrar-se de algo e se livra disso, o que lhe resta? Ele tem algo ou perdeu algo? Ele só volta a ter algo quando assumir alguma coisa. Na medida em que assume alguma coisa, ele se decide. Na decisão, ele ainda é livre, mas depois dela está vinculado. Em termos gerais, o anseio pela liberdade é egoísta, como se a pessoa afirmasse: quero fazer algo por mim, desenvolver-me por mim, buscar iluminação para mim. Todavia, isso não se insere numa relação. Que peso têm os que lutam por esse tipo de liberdade, comparados, por exemplo, a pais que criam filhos e praticamente não têm liberdade, pois estão totalmente presos às suas tarefas e obrigações? Esses pais sentem-se preenchidos no que fazem, porém não estão livres para fazer algo para si mesmos, independentemente do contexto e das relações a que estão vinculados. Enquanto nós estivermos tomando partido pelas vítimas, nós não podemos esquecer o passado. Se nós não podemos esquecer o passado, seja porque nós estamos tomando partido das vítimas, ou então porque nós nos sentimos vítimas, ou estamos agindo sem a postura fenomenológica que nós aprendemos com o nosso cliente e permitimos que ele permaneça no passado, naquilo que aconteceu, não há futuro. Entendeu? Porque todas as vezes que eu prolongo o passado, eu estou impedindo a existência do futuro. Quem olha para o passado não tem futuro. Quem olha para trás fica imobilizado. E veja bem, pelo menos na nossa língua, quando a gente fala de passado, é a mesma raiz de passar, de passado, passou. Ou seja, o que fica do passado? O que fica do passado são imagens, são interpretações que eu tenho desse passado. E essas imagens, essas interpretações, elas precisam, na verdade, do que o Bert Hellinger chama de purificação. Só progride quem se submete ao ciclo dos acontecimentos. E qual que é o ciclo do acontecimento? Tudo tem começo, apogeu e fim. Tudo, inclusive os relacionamentos.
né? Podemos falar casados até que a morte nos separe, mas mesmo assim tem uma hora que termina. Tem uma hora que termina com a morte, não tem jeito. Bert Hellinger era um homem tão visionário, um homem tão voltado para o futuro, que ele dizia que ele não gostava de tirar foto, porque as fotos olhavam para trás e ele só olhava para frente. Entendem? Muito bem. E que agora ele nos brinda mais uma vez com informações sobre o tema da liberdade, que ele fala várias vezes ao longo da sua obra. O que acontece quando nós nos sentimos livres, ou nós nos queremos nos libertar de alguma coisa, de uma pessoa, de uma doença, de algo? Nós ficamos vazios. Então, o caminho não é a libertação, não é a exclusão, não é a retirada da doença, da pessoa, do problema. De uma certa maneira, é uma nova perspectiva sobre ela, é uma inclusão, que é o que ele chama de uma liberdade preenchida, que ela vai acontecendo numa relação que eu tenho com uma outra pessoa, que eu tenho com essa doença, que eu tenho com esse problema, né? Com esse reconhecimento que nós não somos livres, nós nunca seremos completamente livres, nós somos sempre vinculados e isso vai nos preencher. Nós temos a liberdade, aqui ele coloca, até um determinado ponto, ou seja, quando a gente toma uma determinada decisão. A partir daí, nós estamos vinculados à decisão que nós tomamos, né? Por um determinado tempo ou até eternamente. Bom, quem se livra de algo, tem algo ou perde algo? Então, só volta a ter algo quando assumir alguma coisa. Ou seja, essa liberdade completa e total não existe e, muito pelo contrário, se ela é possível de existir, ela vai gerar um vazio, uma separação. A paz no coração. Gostaria de falar um pouco mais sobre a reconciliação. O que significa reconciliação? Significa que dois lados, real ou aparentemente contrários, se encontram sem que se anulem reciprocamente. Quando estamos em nosso ciclo habitual, em nossa cultura, em nossa família, em nossa religião, em nossa língua, seguindo uma determinada ordem de valores, sentimos-nos seguros. Ao mesmo tempo, somos também limitados, pois além desse círculo, existe um outro círculo, uma outra cultura. Existem homens de outra raça, com outra religião, outras obrigações e uma consciência diferente. E os membros desse outro círculo também estão solitários e seguros. Entretanto, falta a cada grupo algo que o outro tem e pode oferecer-lhe. Cada um deles permanece limitado, sobretudo espiritualmente, porque o acesso a muitas coisas novas está vedado para ele. Se, porém, cada um dos grupos se abre ao outro e reconhece que aquilo que lhe parecia talvez ameaçador e diferente é humanamente válido e equivalente ao que ele próprio tem, ambos os grupos podem associar-se sem se misturarem. Ambos subsistem e se enriquecem mutuamente. Assim se consegue a reconciliação. Isso também pode ser reduzido e aplicado a alguém bem simples. Cada pessoa tem algo em si que gostaria de rejeitar, algo que não lhe corresponde totalmente, porque se opõe a um certo ideal que ela concebeu. Então sua alma fica inquieta, mantém-se na defensiva e não encontra a paz. A reconciliação acontece quando interiorizo o que rejeitei e digo sim a isso como ao restante. Quando aceito isso como igualmente válido, sem fazer distinções. Então aquilo que rejeitei enriquece o que tenho. Aquilo que tenho se alarga e encontra paz no que eu rejeitara. É o que se chama a paz do coração, ou em inglês, peace of mind. Muito bem, nós sabemos que dentro da justiça, dentro de todos os conflitos existentes internamente ou externamente, o que o Bert Hellinger está nos mostrando é que existe uma dinâmica. Uma dinâmica que primeiro ela passa por uma identificação, né? Nós já sabemos com a consciência restrita e também com uma sintonia com um movimento instintivo da consciência profunda, mas a reconciliação, né, que é exatamente aquilo que vai além dessa identificação,
ela acontece quando eu tenho dois lados sim, que se encontram sem que se anulem. Eu achei muito interessante, esses dias eu recebi um gifzinho animado no Facebook, era um homem, um menino e uma menina, um homem e uma mulher, em um balanço desses que a gente tem no parquinho. Aí, quando a menina ia até o menino, o balanço desequilibrava e eles ambos caíam. Quando o menino ia à menina, se desequilibravam para o outro lado, ambos caíam. Ah, o encontro só acontece no meio, né? A gente sabe que tem o balanço, então só quando os dois iam juntos para o meio que se encontravam. Então, o encontro acontece no meio e a reconciliação, ela acontece quando eu posso reconhecer esse outro sem querer anulá-lo. Porque, em última instância, eu também me lembro de uma professora de psicologia que eu tive, de psicologia social no pós-doutorado, que ela dizia assim, eu tolero que eu não mato. Então, existe uma vontade de matar, de destruir, de excluir, que ela precisa ser superada em qualquer tipo de reconciliação, né? Então, ela vem de superar essa anulação. E também de uma compreensão por que eu não vou querer excluir meu ex-marido. Porque ele também me faz falta. Aquilo que ele é completamente diferente de mim, por exemplo, digamos que ele não paga as contas, ou que ele é, sei lá, violento, por exemplo, eu posso estar precisando de um pouquinho de raiva, de um pouquinho de força para poder, porque a raiva também faz parte das energias que a gente precisa para poder sobreviver. Se eu não tenho essa força, também não tenho essa garra, entendem? Então, eu mesmo percebendo que o outro é muito diferente de mim, que às vezes eu não compreendo tudo aquilo que está envolvido nas ações que essa outra pessoa faz, eu vou perceber que aquilo pode me fazer falta. E de que maneira que eu posso incorporar positivamente aquilo dentro da minha vida e me engrandecer, ampliar os meus horizontes internos a partir disso. Vocês se lembram dos nossos indígenas brasileiros? O que acontecia? Eu mato e como o inimigo, ou seja, eu incorporo aquilo que tem do outro, no sentido de poder ganhar uma força. Então, aqui o caso não seria bem matar, mas no sentido de compreender que eu posso retirar daquele outro com quem eu estou em conflito, por meio da reconciliação, algo que me enobreça, algo que me engrandeça, algo que me fortaleça. E isso só pode acontecer quando eu, por exemplo, como mediador ou como advogado, o que quer que seja, eu posso conduzir esse meu cliente a essa compreensão de que cada um de nós, ou que cada grupo, sem esse outro diferente, que às vezes é muito difícil, acaba se tornando limitado. E que tudo que existe, da maneira como existe, é igualmente válido e equivalente em mim. Mas Bert Hellinger nos leva a uma outra compreensão do nível dessa reconciliação, que é uma reconciliação interna, ou seja, que parte minha que eu rejeito, né? Até que ponto que eu consigo aceitar todos os meus lados, e quais são os mais difíceis que a gente quer excluir? Os defeitos. Então, de que maneira que eu posso passar a me amar e entrar em contato com isso que eu rejeito, me reconciliar com isso tudo que eu rejeito dentro de mim? A tranquilidade. Quem é tranquilo? Primeiro, quem pode esperar. Segundo, quem confia em algo maior, no movimento que o dirige e sustenta. Quem é inquieto? Aquele que teme não ter mais tempo e que algo vai terminar. Ele perde a conexão com a sua alma. Fica sôfrego e procura febrilmente por ajuda de fora. Quando alguém procura ajuda nessa sofreguidão, alguém pode ajudá-lo? Não, pois também ficaria fora de si. Imagine que todos os seus desejos se realizem. Há gente que de fato imagina isso. Como fica aquele cujos desejos foram satisfeitos? Fica sozinho, porque seus desejos não se conectam a algo maior. Quem abre mão dos próprios desejos pode respirar livremente. Ele entra em sintonia com algo maior,
é conduzido a algo maior que o seu desejo original, pois nossos desejos, em sua maioria, são desejos infantis. Quando se realizam, permanecemos crianças. O adulto que os ultrapassa torna-se amplo e sereno. Exemplo: poloneses e ucranianos, de um curso em Varsóvia, 2003. Hellinger para Olga: de que se trata? Olga: sou muito agressiva e fico violenta com minha filha mais velha. Hellinger: sua coragem em dizer isso mostra que está disposta a trabalhar comigo. Ela assente com a cabeça. Hellinger: vou ajudá-la nisso, está bem? Ela faz que sim. Hellinger: vamos voltar um pouco ao passado. O que ocorreu em sua família de origem? Olga: minha mãe vivia com sua família numa região que, antes da Guerra Mundial, pertencia à Polônia e atualmente faz parte da Ucrânia. Muitos poloneses foram mortos pelos ucranianos, depois pelos alemães e finalmente pelos russos. Eles se revezaram. Hellinger: algumas pessoas da sua família também foram mortas? Olga: eles sobreviveram porque uma ucraniana os escondeu. Essa mulher foi morta depois por causa disso. Hellinger para o grupo: quando você se expõe ao que ela disse, vocês percebem o que nos toca mais fundo. Com quem estava a energia mais forte? Pois neste trabalho começamos com a pessoa em que percebemos a energia mais forte. Para Olga: você sentiu com quem estava a maior energia? Olga: com essa mulher. Hellinger: justamente, ela foi uma grande mulher. Hellinger escolhe uma representante para essa mulher e a coloca em cena. Depois escolhe 2 representantes de seus assassinos e os coloca diante dela. O primeiro assassino fixa o olhar no chão. O segundo fica inquieto. A representante da mulher assassinada põe-se de cócoras, esconde o rosto com as mãos e soluça. Depois estende-se de braços no chão. Hellinger pede a Olga que se poste atrás da mulher diante dos assassinos. Hellinger, depois de algum tempo, para Olga: diga a eles, ela nos salvou. Olga: ela nos salvou. Hellinger a conduz até os 2 assassinos. Os assassinos olham para o chão e não ousam olhar para ela. O primeiro cobre o rosto com as mãos e chora. Olga também chora. Hellinger para Olga, depois de algum tempo: tome pela mão os 2 assassinos e leve-os à mulher deitada no chão. Olga se coloca entre os 2 assassinos e os aproxima lentamente da mulher assassinada. O primeiro deles soluça em voz alta. Os 3 se ajoelham junto da mulher morta, que nesse meio tempo virou-se de costas. Ela lhes estende a mão esquerda e os olha. Eles tocam em sua mão. Olga se curva até o chão. O segundo assassino deita-se no chão, ao lado da ucraniana assassinada. O primeiro assassino soluça em voz alta. A seguir, ele e a cliente se erguem. Depois de algum tempo, Hellinger pede a Olga que se levante. Afasta-a dos assassinos, leva-a para o outro lado e coloca ao seu lado uma representante de sua filha. Hellinger para Olga: diga à mulher morta, esta é minha filha. Olga: esta é minha filha. Ela diz isso em alemão e soluça em voz alta. Então abraça a filha, que se aconchega em seus braços. Elas se abraçam ternamente, depois se entregam a um movimento de balanço. Hellinger para Olga: diga também aos 2 homens, esta é minha filha. Olga: esta é minha filha. Ela diz isso de novo em alemão. O segundo assassino se ergue um pouco e olha para a filha. Hellinger pede aos assassinos que se levantem e se postem atrás da cliente e de sua filha. A mãe e a filha continuam intimamente abraçados. Olga chora. Hellinger para a mulher assassinada: como se sente agora? Mulher assassinada: melhor. Hellinger para o segundo assassino: e você? Segundo assassino: muito melhor. Primeiro assassino: muito melhor. Hellinger para Olga: isso não é simplesmente amor? A mãe e a filha olham para Hellinger. Elas concordam balançando a cabeça e sorriem. Hellinger: está bem. Para os representantes: obrigado a vocês. Envolvimento de famílias em conflitos não resolvidos entre povos. Hellinger para o grupo:
Vou lhes contar uma história. No ano passado, num curso para casais que dei em Washington, uma mulher quis fazer a constelação de sua família atual. Como tinha vindo sem o marido, coloquei em cena diante dela um representante do marido. Ele começou logo a tremer no corpo inteiro. Tinha medo da mulher. Perguntei à mulher: "Você já pensou em matá-lo?" Ela respondeu que sim. Nesse ponto interrompi a constelação. Quando ocorre algo assim, estão envolvidos acontecimentos de um passado distante. Eu a interroguei a respeito, mas ela não soube informar-me. Algum tempo depois, ela me procurou e disse que seu pai tinha colaborado na construção da bomba atômica. Ela própria se questionava por que razão tinha se casado com um japonês. Quando fizemos a constelação, manifestou-se que ela estava identificada com a bomba atômica e que em seu relacionamento com seu marido, eles continuavam a guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Até que tais acontecimentos do passado sejam satisfatoriamente resolvidos, eles interferem nas relações familiares sem que os envolvidos estejam conscientes desse envolvimento. Para Olga, em sua família também houve algo do passado que não foi resolvido. Aqueles ucranianos foram odiados. Por terem sido excluídos, eles tiveram que ser representados por outros membros da família. Você precisou representar os assassinos e sua filha precisou representar a ucraniana assassinada. Assim, sua relação com a filha prolongou esse conflito não resolvido sem que vocês estivessem conscientes disso. Por isso, tivemos que olhar esse antigo conflito e resolvê-lo onde ele precisava ser resolvido em primeiro lugar. A ucraniana precisou encarar os seus assassinos até que pôde reconciliar-se com eles. Na constelação, você esteve a serviço dessa reconciliação, aproximando da mulher os criminosos. No final, todos ficaram em paz. Agora, os assassinos e a mulher podem apoiar você e sua filha com amor e proteção. Com isso, tudo mudou. Pensamentos de paz. Paz para os mortos. Os mortos, em sua maioria, estão em paz. Toda preocupação com eles, todo pensamento neles prejudica sua paz. Eles já transcenderam isso. Tem uma imagem particular da vida. Vejo-a como um intervalo entre o que havia antes e o que será depois. Assim, os que não nasceram e os que se completaram estão acolhidos do mesmo modo. Quando queremos alcançá-los para reparar alguma culpa nossa a seu respeito, eles não entendem isso. Entretanto, podemos perceber que alguns mortos continuam atuando no presente. Ainda não estão em paz. Às vezes, eles se fixam nos vivos e os atraem para a morte. Esses mortos precisam de ajuda. É como se não soubessem que morreram. Ainda buscam nutrição entre os vivos e os sugam. É perigoso envolver-se com eles, condescender com eles. Como podemos esquivar-nos deles? Pela pura ação. Na presença deles, dissolvemo-nos, por assim dizer, na pura relação. Dessa maneira, não existe em nós nada a que eles possam se prender. Nessa pura relação, ficamos totalmente permeáveis. Afastamos dos mortos o nosso olhar e o dirigimos para a misteriosa obscuridade em cuja presença nos mantemos recolhidos. Com isso, os mortos também se voltam na mesma direção, afastando-se dos vivos. E permitimos que se dissolvam no bendito esquecimento de que fala Richard Wagner. Onde começa a paz? Onde a lembrança termina. O mais profundo de todos os anseios é o de entrar neste esquecimento. Nesse assunto eu me aventurei demais. O que importa aqui, porém, é apenas identificar os movimentos que são possíveis e os efeitos que produzem em nossa alma e na alma de outras pessoas. Qual é a pior coisa para os mortos? Que sejam lembrados. Não inicialmente, enquanto a lembrança é ainda muito viva, mas morrer é aparentemente um lento processo de dissolução. Não temos o direito de contrariar essa dissolução, mesmo com nossa lembrança. As biografias de pessoas falecidas interferem nesse processo. O mesmo acontece com acusações, recriminações e lutos prolongados.
Algum tempo atrás, tomei um livro nas mãos com o desejo de ler algo sobre as cruzadas. Subitamente percebi que, se continuasse a leitura, perturbaria a paz dos perpetradores e de suas vítimas. Então fechei o livro. Esqueceram uma suprema forma de amor. Quem fica melhor entre os mortos? Quem completou sua morte e descansa na paz eterna? Aqueles a quem permitimos ser esquecidos. Imaginemos que estamos mortos e somos lembrados. A seguir, imaginemos que estamos mortos e somos esquecidos. Onde nos sentimos consumados? Passado algum tempo, todos os mortos têm o direito de ser esquecidos. Às vezes ainda existe um obstáculo, pois eles talvez esperam que o respeitemos, lhes agradeçamos e também façamos luto por eles. Só então se libertam de nós, só então nos libertamos deles. Bênção e maldição. A bênção vem de cima e flui para baixo. Ela nos vem de alguém que está mais alto que nós. Em primeiro lugar, trata-se dos nossos pais. Ao abençoarem os filhos, os pais se conectam muito profundamente ao fluxo da vida. Sua bênção acompanha a vida que transmitiram aos filhos. A bênção, do mesmo modo que a vida, vem de um passado muito anterior aos pais. Como a vida, ela é a transmissão de algo sagrado que primeiro nos foi transmitido. A bênção é uma confirmação da vida. Ela a protege, acrescenta e acompanha. Ao mesmo tempo, remete o abençoado ao que é seu, à sua própria plenitude. Bênçãos e plenitude continuarão a fluir através dele para outras pessoas, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, e fluirão também para suas ações que visam apoiar e defender a vida de modo mais amplo. Assim, os pais abençoam os filhos quando estes se despedem e saem de casa. Os pais ficam, os filhos são entregues a si mesmos. E também os abençoam juntamente com os netos quando se despedem ao morrer. Na bênção, permanecem ligados a eles. Só pode abençoar quem tenha sido, por sua vez, abençoado e esteja em sintonia com algo maior. Ele transmite somente aquilo que recebeu e somente à pessoa a quem ele próprio se abriu. Por isso, abençoar é um gesto humilde, e só sendo assim poderá trazer novas bênçãos. O contrário da bênção, sua sombra, por assim dizer, é a maldição. Pela maldição, alguém deseja o mal a outra pessoa, quer prejudicá-la ou até mesmo destruir sua vida. Assim como a bênção deseja o bem, não só para o abençoado, mas também para os seus descendentes, assim quem amaldiçoa uma pessoa pode querer igualmente atingir os seus filhos. Muitas vezes alguém deseja o mal a outras pessoas e aos seus filhos por uma injustiça, real ou imaginária, que foi cometida contra ele. Quando essa raiva é justificada, é preciso reconciliar-se com essa pessoa, reconhecendo a injustiça e pedindo-lhe que volte a ser benévola. Isso se consegue mais facilmente pedindo-lhe que também olhe com benevolência os filhos e lhes deseje o bem. Em outras palavras, que os abençoe. Às vezes percebemos em nós que também desejamos o mal a outros, que nos recusamos a desejar-lhes realmente o bem. Isso se mostra em pequenas coisas, por exemplo, quando fazemos restrições a algo que promove outros ou os torna felizes. Com isso, prendemos essa pessoa a nós, em vez de deixá-la livre para a sua vida e a sua plenitude. Como podemos lidar com isso? Podemos exercitar-nos em ser uma bênção. Por exemplo, no fim do dia ou no fim de um encontro, podemos perguntar-nos: hoje ou nessa ocasião, eu fui uma bênção? Assim, na medida em que abençoarmos, também nos sentiremos a cada dia mais abençoados. Muitas vezes, algumas pessoas desejam mal a alguém sem que este lhes tenha feito nenhum mal. De repente, ele se percebe objeto de uma animosidade contra a qual não pode defender-se, nem pode desfazê-la por alguma ação sua, pois talvez nem mesmo conheça essas pessoas. Como alguém pode proteger sua alma para evitar que a animosidade desgaste sua vida, lhe traga alguma doença ou mesmo lhe tire a vontade de viver? Ele pode recorrer à fonte da vida,
abrir-se à sua plenitude e à sua força, deixar que essa fonte flua por seu intermédio, com tal força que alcance também os que limitam essa vida e se opõem a esse fluxo. Assim fazendo, responde à maldição abençoando. Eu gostaria de começar a partir dessa compreensão sobre a tranquilidade e a inquietude, né? Porque nós não apenas vivemos isso no nosso dia a dia, mas pessoalmente, mas também vamos estar lidando com clientes todo o tempo que estão vivendo isso, né? Então, quem é tranquilo, no caso, para Beth Hellinger, é a pessoa que pode esperar. Quem é inquieto é aquela pessoa que teme não ter mais tempo. E ele nos faz um alerta. Podemos trabalhar com uma pessoa nessa condição de inquietude? Não. Né? Sempre temos todo o tempo necessário. Nesse ponto, Bert Hellinger era muito pausado, muito comedido e muito respeitador do tempo. Ele sempre começava o trabalho pontualmente e terminava também as aulas de constelação pontualmente. Faltavam 5 minutos para terminar o curso e ele falou, tempo suficiente para fazer uma constelação. Abriu a constelação, entrou na constelação como representante e fechou a constelação em 5 minutos, né? Então, esse respeito pelo tempo, ele é muito importante e eu preciso, de uma certa maneira, para trabalhar com os meus clientes, levá-los a experimentar essa conexão com essa tranquilidade para poder trabalhar com ele, tá? Outra coisa importante que eu gostaria de marcar aqui é a importância de nos liberarmos dos desejos. E aí todos nós temos desejos, mas o que acontece? Todo o trabalho da constelação, como vocês sabem, é um trabalho de crescimento interior, né? Não adianta só ler o livro, comentar aqui o livro. Quais são aqueles desejos que ainda me prendem, que me limitam? Né? Porque o que a vida tem para nos oferecer é sempre mais do que aquilo que nós desejamos. E o que o Bert Hellinger mostra? Que esses desejos, de um modo geral, são infantis. Né? Depois ele traz esse exemplo do que aconteceu com essa mulher, os poloneses e os ucranianos, e também a relação entre os japoneses e os americanos, mostrando a amplitude dos movimentos sistêmicos e a sua influência na vida cotidiana. Agora, disso tudo, o que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu acho assim, muito interessante, é que a mulher americana, ela estava identificada com a bomba. Então, eu posso não apenas estar identificado com uma pessoa, eu posso estar identificado com um evento, eu posso estar identificado com algo como uma bomba atômica. Tá? Então, é necessário, para fazer esse trabalho de constelação, de uma certa abertura para algo assim também bastante inusitado, né? Depois ele vem nos falar sobre os mortos, né? Que interessante, porque ele fala dos mortos, dos livros que falam dos mortos, ele deixou a sua autobiografia e também deixou a indicação de que, de uma certa maneira, em algum momento a gente possa também deixá-lo em paz, né? A maioria dos mortos, eles estão em paz, mas também existem alguns mortos que não estão em paz e que vão atuar nos vivos, isso nós vemos constantemente dentro das constelações familiares. E o que acontece? É necessário dissolver aquilo que ele coloca aqui como sendo uma pura relação com esses mortos, com uma pura ação, ou seja, fazer algo distinto. No entanto, existe também uma outra maneira de se desfazer essa conexão, porque eu acho que espero que já esteja claro para vocês, e que cada um fica no seu reino, os mortos com os mortos, os vivos com os vivos, né? E outra maneira de se dissolver essa relação, de uma certa maneira indevida, vamos colocar assim, entre aspas, entre vivos e mortos, seria voltando a nossa atenção para essa, o que ele chamou aqui de a misteriosa obscuridade, ou seja, aquilo que nós, então, nos conectamos com essa grandeza universal, com essa misteriosa obscuridade, e esses mortos que nos acompanham também podem fazer esse caminho, e aí se dissolver essa relação.
Aí ele vai falar também sobre o bendito esquecimento, faz aí uma relação com o Richard Wagner, né, que é esse conceito assim, da importância de esquecer. Eu achei maravilhoso que ele fala assim, esquecer é uma suprema forma de amor. Muito lindo, né? Então ele fala da morte, do morrer, como esse processo de dissolução e da importância desse esquecimento para que possa ser feita a completude desse processo da morte, né? Como é que a gente se libera ou pode libertar os mortos? Com respeito, com agradecimento e também colocando um ponto final no luto, tá? Depois ele vem falar sobre a bênção e a maldição, isso aqui é muito importante. Primeiro, a bênção vem de cima para baixo, então nesse sentido, primeiramente ela vem dos pais, ela vem de um passado anterior também aos pais, ou seja, de muito longe, dessa cadeia transgeracional, da fonte de toda a vida, é algo sagrado, algo que remete o abençoado quando recebe a essa plenitude, a algo maior, né? Quando é que os pais abençoam os filhos? O pai abençoa os filhos quando os filhos saem de casa, abençoa os filhos quando tem os netos, e abençoa os filhos de um modo geral antes de morrer. Então, olha que coisa mais linda que é a bênção. Então, ela nos liga, né, nos conecta e só abençoa aquela pessoa também que já foi abençoada, ou seja, uma cadeia, uma corrente, é um gesto humilde de desejar o bem ao próximo, né? Por um outro lado, a maldição é desejar o mal, e então ela traz uma conexão negativa, e ela é importante que a gente entenda essa dinâmica da maldição e da bênção, porque, de um modo geral, quando existe um litígio, quando existe um conflito, né, qual é a tendência? A tendência é amaldiçoar o outro. Então, ele fala o seguinte, que a maldição, quando existe uma raiva, que essa raiva é justificada, e é importante se promover a reconciliação com essa pessoa que amaldiçoa e reconhecer que realmente houve uma injustiça. E uma coisa que ajuda também é fazer com que essa pessoa que amaldiçoa, por exemplo, digamos, uma ex-companheira que amaldiçoa esse companheiro que se casou novamente, que ela possa olhar para a vida que segue, ou seja, por exemplo, olhar para os frutos do relacionamento desse outro casal, para os filhos, ou seja, justamente essa ideia de que a bênção é um fluxo, né? Outra coisa aqui, então, exercitar-nos em ser uma bênção, né? A prática cotidiana, estou me exercitando, sou uma bênção para o mundo, para as outras pessoas, para mim mesmo, e, né, abrindo, então, assim, para a fonte da vida poder fluir através de nós mesmos. E a maneira, por fim, melhor de responder à maldição é abençoando. Amor também pelos perpetradores. Os perpetradores só se abandonam quando são amados. As campanhas periódicas que se fazem na Alemanha e na Áustria contra os perpetradores do Terceiro Reich, tomando como divisa frases como "isso não pode se repetir jamais", são muitas vezes contraproducentes. Enquanto não dermos também aos perpetradores, como seres humanos iguais a nós, um lugar em nosso meio e em nosso coração, o mal que fizeram ainda terá força. Ele se reforçará à medida que for rejeitado. Só quando forem acolhidos poderão ser seres humanos como nós, fazer luto e assumir as consequências, não antes. Aqui existe outra coisa a ponderar. Nossa consciência nos leva a distinguir entre bons e maus, no que julgamos bons os nossos e maus os outros. Eles, porém, têm a mesma maneira de pensar, julgando-se os bons e julgando-nos os maus. Nesse particular, também é fatídico lançarmos sobre determinados indivíduos a responsabilidade por eventos trágicos como o Holocausto e a Última Guerra Mundial, com todos os crimes ali cometidos. Imaginamos que basta educarmos nossos filhos de outra maneira para que algo assim jamais se repita. Colocamos sobre a força dos indivíduos a responsabilidade pela superação do passado, como se ela bastasse para isso. Assim fazendo, desconhecemos totalmente o impacto de eventos históricos que, por assim dizer, tomam de assalto um povo inteiro e o forçam a algo a que o indivíduo absolutamente não pode escapar. Para os alemães e austríacos,
Isso foi algo com o qual não puderam lutar, ninguém poderia tê-lo detido. Também para o povo judeu, isso foi algo com o qual não puderam lutar. Ninguém poderia ter detido ou paralisado isso. Todos estavam entregues a um poder maior. Enquanto não encararmos esse poder maior e não o reconhecermos em seu horror, enquanto não nos curvarmos diante dele e nos submetermos a ele, não haverá solução. Assim, a solução nesse caso é, em definitivo, um ato religioso. A chave da reconciliação com os perpetradores está nas mãos das vítimas. Os perpetradores são impotentes até que esse movimento, vindo das vítimas, permita que eles também entrem no mesmo movimento. Porque, quando entregues a si mesmos, não conseguem iniciá-lo. Nós também devemos levar em conta que as vítimas mortas não encontram a paz enquanto não dão aos perpetradores mortos um lugar ao seu lado. Essa reconciliação se realiza entre os mortos, não entre os vivos. Estes não devem se intrometer nesse processo. Quando, como sobreviventes e descendentes, reconhecermos que não temos o direito de nos intrometer nesse processo e que precisamos deixar que ele transcorra entre os mortos, poderemos nos desprender mais facilmente desse passado. À medida que nos colocarmos a favor de uns contra os outros, impediremos a reconciliação. Nas comemorações oficiais pelas vítimas da última guerra, temos sido incentivados a tomar partido contra os maus, a favor das vítimas. Qual é o efeito disso? Impedimos a reconciliação entre os perpetradores e as vítimas, pois com o nosso julgamento e a nossa maneira de recordá-los, nós nos interpomos entre os dois lados. Em função da paz, o movimento de cura em nossa alma consiste em dizer sim a ambos, aceitar o seu destino da maneira como veio, como perpetradores ou como vítimas. Então também reconciliaremos o nosso lado assassino, nosso próprio impulso assassino, e a dor que sentimos como vítimas, ambas as coisas ao mesmo tempo. Só quando ambos os lados se encontrarem é que o humano se completará. O fim da vingança. Proponho ainda um pequeno exercício. Fechamos os olhos e nos recolhemos em nosso centro. Deixando nosso corpo, dirigimos-nos ao reino dos mortos e olhamos para os mortos de nossa família. Então olhamos por cima deles para os milhões que pereceram assassinados, violentados ou mortos por inanição. Ali jazem todos, e junto deles jazem os perpetradores que os assassinaram, violentaram ou mataram de fome. Ali jazem também os mortos da guerra, tantos, soldados e civis mortos, os incontáveis que foram assassinados, violentados, mortos de fome, todos mortos. Também jazem ali os inimigos que os mataram, soldados de ambos os lados, todos mortos, todos iguais. Nenhum melhor nem pior, todos mortos, um imenso exército de mortos. E ao longe, abaixo da linha do horizonte, aparece uma luz branca. Só vemos o seu clarão. Os mortos se levantam, voltam-se para essa luz e todos se curvam profundamente, as vítimas e os perpetradores, e nós nos curvamos com eles. Todos se curvam devotamente diante dessa luz que permanece meio oculta. Enquanto os mortos continuam em sua reverência, nós nos erguemos, recuamos e deixamos todos, vítimas e perpetradores, entregues a si mesmos. Vamos nos afastando até que desaparecem de nossa vista. Então nos viramos, voltamos à vida e olhamos para o futuro. Aqui cessa toda a vingança. O espírito e o espiritual. Às vezes, quando utilizamos o espírito, procedemos como se pudéssemos dispor dele. Às vezes vamos vivendo e trabalhando e aí descobrimos alguma coisa, uma lei, uma ordem. Então pensamos ter descoberto algo especial e de fato o fizemos por algum tempo. Porém, o espírito não se deixa dirigir por nossas descobertas. Não podemos apelar para o espírito ou para o espiritual quando as aplicamos como se elas fossem a verdade e o definitivo. Quando cessa a evolução, a vida cessa. Quando cessam as mudanças, a vida cessa. Quando cessam as novas luzes, ficamos imobilizados. Portanto, abrimos-nos para o espiritual à medida que deixamos o passado para trás. Caso contrário, o velho prejudicaria o novo.
Isso exige que estejamos sempre abertos para surpresas. Será então errado o que veio antes? O primeiro passo num caminho terá sido porque não nos levou logo à meta? O primeiro passo é tão importante quanto o último. Todos têm seu lugar. Contudo, o mais importante é sempre o próximo passo. O último lugar. Quando olhamos para nossos antepassados, para as inúmeras gerações através das quais a vida nos alcançou, ocupamos o último lugar. O último lugar é aquele para onde tudo converge. Toda a plenitude que se acumulou através de muitas gerações nos alcança porque estamos embaixo e aí permanecemos. O último lugar é, portanto, um lugar de plenitude. Alguns julgam que têm o dever de fazer algo pelos seus antepassados, que ainda precisam reparar algo em seu lugar. Então procedem como se os antepassados ainda precisassem deles. Essas pessoas pretendem inverter a corrente da vida, fazendo-a fluir, por assim dizer, de baixo para cima. Muitos querem vingar os antepassados, defender seus direitos ou expiar uma injustiça cometida contra eles, como se lhes faltasse ainda alguma coisa. Assim colocam-se acima deles e de seu destino. Em lugar de tomar e segurar a própria vida, sacrificam-na aos antepassados. Essa é uma estranha ideia. Nossos antepassados se consumaram. Apenas nós aguardamos ainda a nossa consumação. Por isso, na medida em que ocupamos o último lugar, devemos deixar estar, como consumado e passado, tudo o que houve antes de nós. Alguns pensam que receberam de seus antepassados uma obrigação, por exemplo, a de levar adiante a sua herança. Então se comportam como se, ao lado da vida que receberam, houvesse algo a que devessem sacrificar uma parte de sua vida. Com isso, recusam-se a assumir plenamente a sua vida. Quando vemos nossos antepassados apenas como aquelas pessoas através das quais a vida fluiu para nós e atentamos somente para essa vida, esquecendo tudo mais, ficamos no último lugar, junto da origem da vida, da causa da vida, sem que mais nada interfira. Ali ocupamos, como todos os outros seres humanos, o último lugar e, simultaneamente, o primeiro. O último lugar é o lugar do espírito. Nós o perdemos quando nos desviamos do espírito. Então o espírito nos abandona e nos deixa em apuros, até que, por seu intermédio, voltemos talvez à razão. Conclusão. A consciência. A grande paz que nos liga uns aos outros é um fruto da sabedoria. O que significa aqui sabedoria? Consiste em vibrar junto com a consciência do todo, com a consciência da terra e do mundo. Será isso um exagero? Poderão os conflitos, sejam pequenos ou grandes, substituir fora da vibração do todo e da consciência da terra? Tudo que se move na terra não só pode mover-se porque uma consciência que nos transcende o mantém em movimento, num movimento que faz sentido. Para esse movimento não pode haver insensatez, especialmente para os que se deixam guiar por essa consciência e confiam nela sob todos os aspectos. Eles não se colocam contra esses conflitos, apenas tomam consciência deles e de seu movimento. No entanto, essa consciência da Terra aparentemente evolui, pelo menos é assim que ela se manifesta nos indivíduos e nos grupos. Pouco nos importa se essa consciência realmente continua a evoluir em contextos maiores, ou se apenas nós nos tornamos cada vez mais conscientes desses contextos. O efeito em nós é o mesmo. Essa consciência se alarga à medida que recebe cada vez mais coisas e se aprofunda no entendimento de suas relações. Ela deixa que elas atuem juntas na própria alma e na própria consciência e vibra com isso. Assim começa a paz, em nossa consciência. Da consciência resulta a ação, um modo de agir diferente, em sintonia também com aqueles que estão em conflito conosco ou com quem estamos em conflito. Essa harmonia começa na própria alma. É na alma, na consciência, que começa a paz.
Ela nos une à consciência atrás da nossa consciência, pois os conflitos, afinal de contas, estão a serviço da conscientização do todo. Eu achei que essa conclusão foi uma síntese maravilhosa de toda essa vivência que nós tivemos ao longo desse livro. Como vocês podem perceber, a paz que nos liga uns aos outros é um fruto da sabedoria, e essa sabedoria ela vem dessa sintonia com o todo, com a terra, com o mundo, ou seja, ela exige de nós um crescimento em direção a esse amor do espírito, essa ampliação da consciência que vem por incluir cada vez mais coisas, mais pessoas, o diferente, né? Ou seja, o início da paz, ele acontece dentro da consciência e por meio desta ampliação da consciência. E dessa consciência pode resultar um modo de agir diferente, né? Também em sintonia com os que estão em conflito. Então, é uma ampliação da consciência que leva a uma ação que vai promover a reconciliação, ou seja, vai promover a união com quem está em conflito. Então, ela começa na alma, essa paz e essa harmonia começam na alma, né, na própria consciência, e ele fala aqui, para terminar esse livro, da existência de uma consciência atrás da consciência, ou seja, do perceber a consciência, né? No fundo, foi a partir desse ponto que o Bert Hellinger pôde descobrir todas essas dinâmicas, ou seja, quando ele se tornou um observador também da consciência, né? E, por fim, ele termina nos mostrando para a gente ter o carinho pelo conflito, pois todo conflito, afinal de contas, está a serviço dessa conscientização do todo, dessa ampliação dessa consciência, dessa sabedoria. Bert Hellinger é considerado um dos psicoterapeutas atuais mais inovadores e, como nenhum outro terapeuta, tem sido objeto de enorme interesse nos últimos anos. Sem exagero, podemos dizer que ele está entre os principais atores no cenário de terapias na Europa. Nascido em 1925, Hellinger participou, como soldado, da Segunda Guerra Mundial e viveu por alguns meses num campo de prisioneiros de guerra na Bélgica. Ingressando numa ordem missionária católica, trabalhou como educador entre os Zulus da África do Sul e diplomou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Abandonando a ordem religiosa, desenvolveu-se como terapeuta em institutos de psicanálise, terapia primal e análise do script. Em contato com a terapia familiar, criou seu modelo original de constelações familiares, posteriormente aplicadas a outros domínios das relações humanas, como o universo das relações étnicas e políticas, abordado neste livro. Psicologia, terapia sistêmica. Multiplicam-se em nossos dias os conflitos étnicos e religiosos, assumindo dimensões globais e colocando em risco o futuro da civilização. Com uma ousada análise, Bert Hellinger denuncia o culto da consciência como voz de Deus e mostra como ela funciona como instrumento de discriminação a serviço de determinados grupos humanos. Ao mesmo tempo, ele apresenta o seu próprio trabalho de reconciliação por meio de constelações sistêmicas, em que os movimentos da alma encaminham irresistivelmente agressores e vítimas ao reconhecimento mútuo e à aceitação de seus respectivos destinos. Editora Cultrix.